Bem, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Maduro, né, está sentindo o peso do confisco, né? Já foram confiscados é, dois aviões, um dele e um da vice. E agora estão confiscando, né, as contas bancárias do, deles no exterior e de algumas autoridades do Conselho Nacional Eleitoral, da Suprema Corte venezuelana e, e uns generais aí também, eu acho que 13, 16 generais, vai falar aqui. Então, a cúpula das Forças Armadas venezuelanas, mais o Conselho Nacional Eleitoral, mais o Ministério Público, mais é, o, o, a Suprema Corte lá, né? Esses integrantes, além do Maduro, estão sofrendo confisco, né, de seus ativos fora da Venezuela, dos Estados Unidos, na Europa. Então a turma está, como diz assim, fechando cerco em cima deles. E isso tem chamado a atenção do Maduro porque sabe o que está aparecendo? Quando você vai comer um mingau quente, você põe aquele mingau quente no prato, você não vai enfiar a colher lá no meio, né? Você vai comendo pelas beiradinhas, assim, devagarinho, né? Até esfriar para você pegar o mingau ali no meio. Eu acho que é o que está acontecendo com o Maduro, entendeu? Eu já falei, nossa, o clima aqui está horrível, gente, seco, eu tenho toalha aqui, tem tudo aqui perto. Bem, eu já disse que de cada 4 venezuelanos, 3 querem ficar livres do regime do Maduro. E eu posso colocar isso também dentro do plano militar, né? De cada 4 militares das Forças Armadas, eu acredito que 3 querem ficar livres do regime de Maduro. Só que existe aquela coisa, né, do compromisso com o chavismo, né, a coisa da traição, que eles não perdoam, a coisa da hierarquia, né? E a institucionalidade ainda desculpa, gente, ainda cobra muito do militar, né? Essa coisa da disciplina e hierarquia. Bem, mas o que a gente tem é o seguinte, porque mesmo que o Maduro reconheça, né, que ele tenha perdido a eleição, ele tem um prazo até dezembro, né? Acho que é 10 de janeiro que passa o governo para a oposição. Então, tirar o Maduro antes da hora também, talvez não seja o melhor critério para a oposição. O fato do Maduro não reconhecer, né, vai fazendo com que o sistema vai sendo atrofiado, né? Que eles vão, como dizem, asfixiando, né, o regime do Maduro. E aí o Maduro, né, reuniu as Forças Armadas, colocou elas de prontidão, né, ontem, e fez um pronunciamento rechaçando esses confiscos que estão sendo feitos, né, dessas autoridades, do generalato Maduro, né, e de algumas autoridades do Conselho Nacional, do Ministério Público, né, do Supremo lá da Venezuela. Então, eles estão secando. E essa turma deve ter mandado uma quantidade boa de dinheiro para fora, né? Falou assim, ó, vai que dá zebra aqui, a gente some daqui e vai viver um paraíso fiscal aí com essas fortunas que a gente tirou. Só que a turma está tirando deles a bufunfa. E aí eles estão, né, pressionando aí em cima da Embaixada da Argentina, que o Brasil está lá, né? Eles querem entrar lá para pegar uns apoiadores do Maduro lá. Então tem um clima tenso lá, entendeu? E tem essa turma da resistência aí que já está, assim, né, que querem tirar o Maduro, que são dissidentes das Forças Armadas e que eu falei no último vídeo, né, que parece que eles estão com uma célula ali de aglutinação da dissidência para um possível confronto bélico. Isso está aqui entre a fronteira do Brasil com a Venezuela, ali naquela Mata Atlântica ali. Bem, então eu vou trazer aqui um recorte que eu fiz, né, da mobilização das Forças Armadas que a Venezuela fez ontem, né, que o Maduro fez ontem. Maduro não aparece, mas aparece o chefe das Forças Armadas, né, convocando, e aí a turma fala, né? E aí eu peguei o comecinho da nota que eles começaram a fazer e o finalzinho de cada segmento, entendeu? Porque
É um texto grande e ali tem muita narrativa, não vem ao caso. Mas eu quero te mostrar, né, aqui, de forma inédita, aqui na TV Del Rey, talvez o primeiro canal brasileiro que vai mostrar isso para vocês, que o negócio na Venezuela não está bom, tá certo? Vamos ver. Estos compañeros que están siendo sancionados, como mal se nombran este tipo de actividades, medidas coercitivas unilaterales, sanciones. Bueno, pretenden estos caballeros del imperialismo norteamericano, por supuesto auspiciados, aupados, empujados, presionados, cree que con estas sanciones, con estas medidas, como ellos dicen, no es para castigar a nadie, sino que es para cambiar o generar un cambio en positivo en los sancionados. Yo he preparado un comunicado oficial que voy a dar lectura de inmediato. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia o nada. Leales siempre. Traidores nunca. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Soy el mayor general Pedro Esteban González Ovalle, comandante de la región estratégica de defensa integral número 1 occidental. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica a 16 funcionarios del Estado venezolano, que incluyen a oficiales generales y almirantes del alto mando militar de la institución. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Venceremos! Soy el mayor general Manuel Enrique Castillo Rengifo, comandante de la región estratégica de defensa integral Los Andes número 2. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la región andina rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica a 16 funcionarios del Estado venezolano, que incluyen a oficiales generales y almirantes del alto mando militar de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuéstenos lo que nos cueste. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Venceremos! ¡Venceremos! General Lenín Lorenzo Ramírez Villamil, comandante de la región estratégica de defensa integral número 3, Los Llanos, desde la base aeroespacial Capitán Manuel Río en El Sombrero, Estado Guárico. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica a los 16 funcionarios del Estado venezolano, que incluyen a oficiales generales y almirantes del alto mando militar. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Desde la región estratégica de defensa integral central del sistema defensivo territorial de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazamos y repudiamos de manera categórica, así como contundentemente, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFA, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a 16 funcionarios de nuestra nación, que incluye a oficiales generales y almirantes integrantes de esta institución castrense. ¡Chávez
vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Nunca! Y el Esequibo es... ¡Nuestro! ¡Es! ¡Nuestro! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Mayor General Juan Zulbarán Quintero, comandante de la Red Oriental. De estas tierras sagradas que vieron nacer al gran mariscal de Ayacucho y a nuestro general José Antonio Anzoátegui, encontrándonos aquí en la base aérea revolucionaria Teniente Luis del Valle García en la ciudad de Barcelona, los integrantes de la región estratégica de defensa integral oriental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conformada por los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas, en una sólida unión cívico-militar policial, rechazamos contundentemente las medidas coercitivas unilaterales decretadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica contra 16 funcionarios venezolanos, incluyendo oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Venceremos! Mayor General Rafael David Prieto Martínez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral número 6 Guayana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la Red Guayana número 6, en nombre de todo el pueblo de Venezuela, rechazamos categóricamente las medidas coercitivas y de manera unilateral, donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones a 16 funcionarios del Estado venezolano, incluyendo oficiales generales y almirantes del alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Venceremos! Chávez vive. Almirante Ashraf Suleimán Gutiérrez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, guardianes de la Venezuela Azul, desde la insigne plaza, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, los miembros de la Red Marítima e Insular, queremos expresar al pueblo venezolano que rechazamos contundentemente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro a 16 funcionarios públicos del Estado venezolano, entre ellos oficiales generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! La región estratégica de defensa integral capital rechaza en los términos más enérgicos las nuevas medidas coercitivas unilaterales de agresión, ilegítimas e ilegales, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, dirigidas a un grupo de funcionarios de Estado que incluyen a oficiales generales. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Bien, allí tenían el comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de sus 8 comandantes de red, en rechazo contundente a las medidas coercitivas unilaterales contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de otros poderes del Estado venezolano. Eu tenho uma notícia ruim para dar para esse povo, viu, rapaz? O Hugo Chávez morreu no dia 5 de março de 2013. Tem que dar essa notícia para essa turma aí. E esses generais aí que estão com seus confiscos, né, de seus patrimônios ativos fora da Venezuela, querem que essa turminha toda aí vai brigar por eles. Entendeu? Para defender uma narrativa que não cai para ninguém mais. Ou seja, o mundo inteiro está cobrando dessa turma aí, entendeu? As atas, e eles não têm como mostrar. E aí ficou esse balaio de gata aí. Então, o cerco está se fechando, o negócio não está bom para o Maduro, entendeu?
E eu vou mostrar aqui também um recorte que eu fiz. Essa turma está querendo mostrar força, entendeu? Essa coisa de mobilizar o exército, para dizer que está... Mas isso mostra a fraqueza, sabe? Eu acho que o Maduro está cada vez mais asfixiado. Não tem como sustentar essa narrativa, não. Até porque eu vou trazer aqui, ó, um recorte que eu fiz de uma entrevista recente do chefe do Ministério Público da Venezuela, um rapaz, até um cara nesse meio estranho, e ele parece que tem um corpo todo tatuado, sabe? E aí ele foi dar uma entrevista para a CNN espanhola, e o cara fez a pergunta para ele lá sobre a questão do Edmundo, que o Edmundo saiu da Venezuela e tal. E aí ele explicando, né, que o Edmundo saiu porque ele abriu um site, publicou as atas que são falsas, né, e que colocou lá coisas que não têm realidade, e depois sustentou que ganhou as eleições, e o Conselho Nacional falou que não, que quem ganhou foi o Maduro, entendeu? E que depois pediu para ele comparecer lá, né, a um inquérito lá para responder. Na primeira vez ele não foi, na segunda vez ele não foi, na terceira vez ele não foi, depois abriu ordem de prisão contra ele, e aí ele pegou, saiu da Venezuela. Bem, e aí o cara, esse chefe do Ministério Público lá, que equivale à PGR, né, a Procuradoria-Geral da República no Brasil, que aqui seria o Paulo Gonet, né, sei lá, amigo aí do Alexandre. Então, ele foi dar uma entrevista. Aí o âncora da CNN perdeu a paciência com ele, falou: não, você não vai ficar aqui sustentando essas narrativas, não. Aí eu fiz um recorte, rapaz, vocês vão morrer de rir. O cara, a hora que ele viu que não tinha argumento, entendeu? Aí partiu sabe, começou a variar, aí começou a falar de imperialismo, entendeu? Começou a falar de Gaza, de Israel. E o cara, peraí, calma lá, pô, nós estamos falando aqui da Venezuela. E o cara não, e atropelou. Olha só que interessante. Esse recorte é hilário e é histórico. O pessoal não tem argumento para sustentar essa narrativa deles. Eles falam isso lá porque não tem ninguém para contrapor, entendeu? A mídia toda é deles, eles falam e fica essa narrativa lá. Mas pegou um jornalista da CNN espanhola, o cara perdeu a paciência com o chefe do Ministério Público. Fica vendo. Que também deve estar com seus bens confiscados fora do Brasil. E esse cara tinha muito dinheiro fora do Brasil. Viu? Vamos ver. Ou fora da Venezuela. Mi invitado esta noche es Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela y presidente del Consejo Moral del régimen de Nicolás Maduro, o como yo le digo, el fiscal del régimen. Edmundo González publica esa página web en donde aparecen actas que dice usted son apócrifas. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal, y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición, para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es que las actas del oficialismo, del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad. Y perdónenme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra, o la muestre al público, o lleve un peritaje forense,
entonces hablamos. Ya no hay manifestaciones en Caracas, ojo, sino en Madrid. Es decir, volvemos a la época del colonialismo español, según esta oposición. Pues Bolívar existe, Bolívar echó al yugo español de Venezuela. Ya lo escuché. Bolívar logró una gran victoria en América. No tiene nada que ver, esto no es colonia de España. No tiene nada que ver con el colonialismo. No tiene que ver nada con el colonialismo, ni con colonia de España, ni nada. Esto tiene que ver con persecución. Todos ¿Por qué aquellos entonces van y hacen las marchas en Madrid? Y no hablo nada más de la oposición. ¿Por qué hacen las marchas en Madrid? No nada más hablo de la oposición, hablo de disidentes. ¿Por qué? Disidentes. Porque aquí en Venezuela todos ustedes se han encargado de que haya un exilio masivo. No. Esto ocurre y hay marchas en otros países, como en Ecuador, como en Estados Unidos, como en España. ¿Sabe por qué? Porque se han encargado de lograr el exilio más grande en la historia del continente. Y si usted no tiene los números de ese exilio, entonces no sabe qué está pasando en Venezuela. Gaza ahorita desapareció de la faz de la tierra. Está exterminada Gaza y Rafah. Mataron a más de 40.000 personas el Estado sionista de Israel, perdóname, niños, mujeres, bebés recién nacidos. Y yo no he visto ninguna ONG. Lo voy a interrumpir un momento, oiga. No, tengo que desarrollar mi idea. Tengo que desarrollar mi idea. Estoy muy viejo para permitir propaganda en mi programa. Eso es propaganda. Respóndame a la pregunta. Debo desarrollar Eso es propaganda. Respóndame la pregunta que le acabo de hacer. ¿Respeta los derechos humanos? Esas ONGs que reciben, esas ONGs que reciben dinero de la USAID y de la ANED, mientras ha sido desaparecida totalmente Gaza y Rafah, no han dicho nada. Pero entonces Venezuela ahora aparece en el mapa para ellos cobrar. Perdón, pero varias de las organizaciones que le dicen internacionales ya han hablado de Gaza y de Rafah y de Israel y de Siria y de muchos países. Yo lo digo aquí. Entonces, mira, es una doble moral, Fernando, es una doble moral. Los derechos humanos no puede ser que exterminen la población de Gaza y de Israel. Doble moral me parece a mí que usted me hable de defensa de derechos humanos cuando permite que metan presos a menores de edad, adolescentes, que metan presos a muchachos con capacidades especiales, cuando allanan las viviendas de las personas sin una orden de allanamiento. Cuando secuestran a personas sin decirles siquiera dónde los llevan y por qué se los llevan. Cuando no permite que tengan acceso a los expedientes ni a que escojan a sus abogados. Todo eso pasa con usted. El sionismo israelí ha exterminado a todo un pueblo, incluyendo mujeres embarazadas, niños y recién nacidos. Pero no me interesa Gaza. En este momento estoy hablando con usted de las denuncias que le estoy haciendo. Respóndame a eso. Ya voy. Entonces, ahora ocurre que mientras eso ha pasado en Israel, Estado sionista que exterminó a toda Palestina, de pronto ahora colocan a Venezuela en ese radar. Ahora te explico. Hubo 27 muertos entre el día 29 de abril, entre las 6 y las 10 de la noche, la mitad, y la otra mitad en la mañana del día 30. Los mató la extrema derecha. No hay una sola denuncia, yo aquí te lo digo frente a frente, una sola denuncia que vincule ninguno de los asesinados a ningún cuerpo de seguridad del Estado venezolano, ni a la PNB, ni al SEBIN, ni a Policía Estatal, ni al CCPC, a los motorizados, ninguna, y te lo puedo decir con propiedad. Óyeme, pero déjame terminar. Si hubiera una o dos o la que fuera, el primero que saldría a hacer justicia por ello sería Tarek William Saab, porque tengo una historia la cual debo defender. Y aparte que el Estado venezolano no acepta. Pero no lo hizo en 2014, tampoco lo hizo en 2014. ¿Por qué le voy a creer ahora si no lo hizo en 2014? Tú sabes a quiénes, pero está bien. Tú sabes a quiénes utilizaron para estas acciones. Tú no tienes la cifra, yo tengo la cifra y tengo un informe que va a recorrer el mundo cuando lo presentemos en el momento que sea necesario ante la ONU. Escúchame. Da la casualidad que cuando quiera, la mayoría de los detenidos por las manifestaciones no votaron. Perdón. Le acabo de dar sendas indicaciones de las violaciones que se han cometido en este lapso. Y no me contesta. Eran personas que utilizaron pero escúchame, las personas en su gran mayoría detenidas no ejercieron el derecho al voto, no están inscritas en el CNE y las captaron porque tenemos los testimonios a granel. Oye, aparte de esto,
les pagaron para salir ¿a qué? A quemar 400 bienes públicos del Estado, entre ellos centros de policía, CNE, casas sí, me del imagino partido que de una gobierno, persona con centros autismo educativos, tiene liceos, la capacidad de hacer centros de eso. salud, pero por Dios, no, pero dígame, Una ¿en qué estudiante país también, del mundo seguramente fue alguien eso. hace algo así y no va detenido, señor? Fueron detenidos por haber matado, muchos de ellos aparecen con pólvora, aparecen muertos en la dactiloscopia, de otros gente que no tiene las quemaron. armas? Entonces, entonces fíjate, vuelvo y te repito, ninguna denuncia vinculante a los lamentables asesinatos está ni siquiera, pero óyeme, ni siquiera diciendo fue tal cuerpo policial o fue tal cuerpo militar, ninguna. Entonces, ¿quiénes fueron? Los grupos armados, Tarek, conocidos como los comanditos. Eso tengo la prueba, y la voy a presentar, óyeme, la voy a presentar en los más principales foros internacionales. Me tengo que ir porque no porque quiera, es porque ya nos llegó el tiempo del final del programa. Bem, você viu que o chefe do Ministério Público lá abafou, né? Ele não deixou o âncora da CNN falar. O cara começou a atropelar, entendeu? Começou a soltar lá. E a questão que estava no final, ele estava discutindo também a questão de direitos humanos, né? Aí ele foi lá para Gaza, falou, não, aí que é isso? Você quer colocar Venezuela e Gaza? Aí né, acabaram lá com Gaza e tal. Então ele leva o negócio para o outro lado para não chegar, para não ter que explicar sobre as atas, tá entendendo? E aí, quando fala sobre os direitos humanos, violação dos direitos humanos na Venezuela, entendeu? Aí o jornalista pergunta, mas vocês prenderam crianças autistas, né? Como é que as crianças autistas iam fazer essa barbárie que fizeram lá? Aí o cara do chefe do regime do Maduro lá, né? Não, nós prendemos, e essa turma que tocou fogo aí, ó, e a turma que matou essas crianças, esse povo aí, foi a turma da direita, entendeu? E não tem uma acusação do Estado que fez uma desses crimes, porque, na verdade, a Venezuela, o regime do Maduro, tem aqueles que eles chamam de coletivos, né? Que é essa turma aí que é civil, que sai de moto às vezes e tal, e ele se infiltra nos movimentos, entendeu? Populares, e aí provoca a agressão e passa-se como se fosse oposição, entendeu? E depois sai prendendo gente da oposição para dizer que foram eles. Na verdade, foram o pessoal do que é chamado coletivo, entendeu? Que aqui seria milícia, né? Milícia armada, com apoio do governo. Então, essa questão é que está sendo colocada ali no final da reportagem. Bem, por aí você vê a situação da Venezuela como está complicada, né? O cara do Ministério Público está com os bens dele confiscados, o Maduro está desorientado, né? E está mobilizando as Forças Armadas, talvez porque o circo esteja fechando em cima dele. E aquilo que eu te falei é verdade. De cada 4 venezuelanos, 3 querem a saída do regime de Maduro. De cada 4 militares, 3 querem a saída do Maduro. Entendeu? Como o mandato do Maduro termina no final do ano, né? Até 10 de janeiro, até lá eles vão cozinhando galo. Ou seja, eles vão desidratando o regime. E aí vai, né, comendo por fora, tipo mingau quente. Então tá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. É importante eu trazer esse material para vocês, porque a Venezuela e o Brasil estão numa situação similar, entendeu? O que aconteceu na Venezuela foi, como dizer assim, o naufrágio, né, o desastre, a falência, né, do processo eleitoral lá, né, e é o mesmo daqui, né, é o processo de urna eletrônica, né. Então, a falência, né, o blackout que aconteceu, né, no Conselho Nacional Eleitoral lá, é função disso, entendeu? Porque manipulava antes, como a oposição cercou em cima da fiscalização, e aí recolheu e fez a apuração paralela, eles ficaram sem ação. Então,
o jornalista aí pergunta pelas atas aí, e essas atas de vocês é fantasma? Se vocês querem falar que a do outro é falso, mostra a original para a gente fazer uma comparação. Esse negócio de eu falar não adianta não, entendeu? A sua palavra não tem fé pública, a gente quer prova material, né? E antes de acusar a oposição de estar fazendo falsificação, mostra as originais. E o cara, não vou mostrar nada não. Então, é a falência do processo eleitoral da Venezuela, que é idêntica ao do Brasil. Então, essa crise política, né, que está acontecendo na Venezuela, entendeu? Vai esbarrar aqui. E você vê aí o Lula, né, pedindo as atas do Maduro lá, entendeu? Cadê as atas que prova que você ganhou? Né? É a mesma pergunta que os patriotas fizeram em frente aos quartéis na época, né? Traz aqui, o Lula, a prova, né? Traz aqui, Alexandre de Moraes, a prova que o Lula ganhou essas eleições. E aí o Alexandre de Moraes, não vou levar não, vocês têm que acreditar na minha palavra. Então, a gente está vivendo uma situação equivalente aqui no Brasil. Por isso que eu trago esse material para vocês, entendeu? E eles vão cercar o regime do Maduro até dezembro, esse regime vai estar desidratado. E aí, se ele for tentar resistir, vai ter sim, eu acredito, um conflito bélico lá naquela região. E aí a nossa fronteira com a Venezuela, né, que ela é significativa, a turma já está mandando o pessoal para lá, porque o risco de ter um problema sério ali realmente existe. E o Brasil não pode estar aliado com a Venezuela, né? Mesmo que o Lula quisesse, não pode. Então tá bom. Aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu estou aqui sempre pensando em trazer essas informações importantes para vocês, aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Tem aqui o WhatsApp, onde a gente pode trocar informação. E eu vou fazer um próximo vídeo, né? Nós vamos falar sobre as repercussões, né, do que a gente está trazendo aqui sobre o candidato Pablo Marçal, lá da capital de São Paulo, que está concorrendo à prefeitura, né? Que a gente identificou que, para nós, ele é o candidato, né, é um avatar dos tucanos paulistas, né? Esse seria o candidato do Alexandre de Moraes. E aí ele tem uma turma de apoio, tem uma turma de militância que está com ele, que é a turma de esquerda, né, que está trabalhando com ele aí, e que está querendo trazer ele para entrar no espectro do eleitor de direita. Então, o cara está realmente o cara é. Aí você fala assim, João, mas você não fala dos outros candidatos? Aí eu falo, o Nunes é o Nunes, o Boulos é o Boulos, a Tabata é a Tabata, o Datena é o Datena, o Pablo Marçal é um avatar, não é o Pablo Marçal. Ele não é o candidato, entendeu? Original. Ele é um avatar. E ele representa ali os interesses de Alexandre de Moraes, né? Nós já provamos isso. Depois eu vou responder aqueles comentários, vamos trabalhar em cima disso, tá certo? Porque tem a turma da militância que está empurrando ele, né? Para ver se cola com ele no eleitor de direita. E tem muito eleitor de direita que é ingênuo, que acaba caindo, né? Eu custei abrir o olho. Fiquei, não, eu vou ficar de olho, não vou piscar, até eu tiver certeza. Se eu não tiver certeza, eu não estaria aqui falando, tá certo? Assim como eu tinha certeza, antes do 8 de janeiro, o que ia acontecer, e eu falei aqui, e aconteceu. A gente identificou os infiltrados, apontamos o esquema, falamos como é que ia ser, e foi assim que foi, tá certo? Então, a Comissão Cidadã de Inquérito não está aqui para brincar. Mas ele é um bom candidato? Pode até ser, mas ele é um avatar. Ele é falso. Então, se você está a favor das coisas que o Alexandre de Moraes está praticando no Brasil, então você pode votar nele, entendeu? Mas ele é diferente. Não. Ele é unha e carne de Alexandre de Moraes. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todas as famílias dessa América Latina tão querida, tão bacana. Não é isso? Então tá bom.